o, demos grandes contribuições, civilizou muito o país, com todas as contradições, e podemos aqui fazer uma live um dia para fazer crítica aos governos do PT, tem um monte. Mas a realidade é que fez muito mais acerto que erro. Agora, esse modelo eu acho que esgotou. A gente tem que encarar, no Brasil e no mundo, esse modelo da esquerda pós-muro, que esgotou. Nós vamos ter que reconstruir uma esquerda, mais atuante, com mais personalidade, porque senão nós vamos morrer. Porque a realidade é a seguinte: a extrema-direita está monopolizando essa força transgressora que há na sociedade e que, em essência, ela é justa, ela não se satisfaz com o que o sistema propicia para as pessoas. O tal do sistema capitalista, neoliberal, que tirou qualidade de vida de muita gente, está tirando, né? E principalmente não oferece esperança. Né? Então, eles acabaram monopolizando a força transgressiva e fica parecendo para as pessoas que só tem um jeito de ser contra o sistema, você ser de extrema-direita. Né? É a estética, é a fala, é a atitude, vamos dizer, atitude, né? A gente fica muito malemolente, houve um pragmatismo tóxico que tomou conta da esquerda no mundo inteiro. A política não é... Realidade não é só... Perdão, a materialidade ou realidade não é só a dimensão concreta da existência. Existe uma série de outros fatores que compõem a existência, afetivos, subjetivos, ideias, etc. Né? A materialidade não é só concretude. Né? E no campo da política, então, você tem que ter ideias, tem que oferecer horizonte. Né? Você consegue, por exemplo, satisfazer as lideranças com cargos e poder e pegar um pedaço do povo com benefícios sociais por um determinado tempo. Se você não tem ideia, projeção, você não conquista corações e mentes. E aí fica difícil ter um projeto de mais longo prazo sem isso. Né? Então a gente precisa retomar, precisa voltar a ter um projeto de futuro. Né? E eu acho que ao falar em projeto de futuro é buscar a nossa identidade. Nós precisamos retomar uma identidade mais esquerda. Né? Eu acho que isso é essencial. Né? E vamos ter que conversar sobre. Tem uma série de problemas e contradições entre a gente que a gente precisa conversar melhor. Né? Vamos ter um projeto de humanidade, vai ter um projeto identitário, vai ter um diálogo entre eles. Vamos construir que tipo de modelo de socialismo? Não vamos esquecer a questão da liberdade, vamos esquecer. A gente vai ter que discutir essas coisas, né? Ter dissensões entre a gente. Mas eu acho que vai ter que chegar uma hora, vamos ter que retomar isso e vão ter que surgir novas lideranças. Os mais velhos, tipo eu, assim, tem que, da minha faixa etária, vou ter que abrir mão um pouco de espaço para surgir uma juventude aí, que é quem vai ter que comandar esse processo. Né? Mas, assim, eu estou vendo isso, acho que seria muito importante a gente conseguir eleger o Lula, que esses 4 anos de respiro dá para a gente o tempo que a gente precisa, pelo menos aqui no Brasil, para a gente ir se reestruturando. Né? E torcer para que a esquerda no mundo faça isso também, porque quando você tem uma onda mundial, fica muito mais fácil você fazer as coisas aqui. Né? Mas seria muito importante reeleger o Lula para o país, para a democracia e para nós, assim, eu acho. Quer dizer, continua também uma questão de salvação nacional, né? Porque a volta da extrema-direita é muito complicada, né, Serrano? Mesmo que esteja nesse formato de frente conservadora, nós vamos ter uma situação horrível, que é esse centro que a gente atraiu uma parte para o nosso, não para o nosso projeto, mas para a democracia, né, o projeto de garantia da democracia, vai acabar aliado à extrema-direita. A extrema-direita contamina a direita, a centro-direita, eles contaminam, eles trazem essa gente para projetos mais radicais, mais assim extremistas. Né? Eles contaminam, mesmo não sendo eles o núcleo do poder. E está no momento em que eles estão numa onda mundial em favor deles. Né? Então eu acho muito perigoso isso. Agora, por outro lado, você me pergunta o que você acha que está rolando. Eu acho que começa a se ensaiar no Brasil, não sei se vai dar certo, esse projeto que eu te falei, de uma reaglutinação das forças de direita, capturando esse centro que nos apoia. Chamam de centro no sentido brasileiro, para mim não tem ninguém de centro aí, né? Mas esse conservadorismo mais moderado, vamos dizer assim, capturando esse segmento que estava com o Lula em 2022 e está pendendo para uma candidatura aí. Dá um outro modelo, um outro modelo. Então você pega um cara que nem o Tarcísio, ele é o. Ele não. Ele, como é que vocês falam? Ele come, eu vi outro dia aqui, come com talher, né? Quer dizer, então. Mas assim, então ele assusta um pouco menos que o Bolsonaro, mas no conteúdo, veja a postura dele em São Paulo, é terrível, né? É terrível. Sim.
Sim, terrível. Essa polícia daqui, por exemplo, é a cara dele, né? É, Agora, você é muito modesto, claro, dizendo que não acerta, tal. Em geral, você acerta sim. Estão criticando a mim porque eu estou fazendo perguntas de cientista político para você, mas você, na prática, virou isso também, por força aí das circunstâncias. Você falou o negócio do Trump, e eu queria abordar isso dentro desse quadro que você está dizendo aí. Na sexta-feira, a Suprema Corte Americana decidiu por 6 votos a 3 limitar a autoridade dos juízes de instâncias inferiores para bloquear ordens do Trump. Ele classificou essa decisão como vitória monumental e a procuradora-geral, a Pam Bondi, afirmou que o interminável fluxo de medidas cautelares contra o presidente será interrompido. O caso tem origem na ordem do Trump de eliminar o direito constitucional à cidadania por nascimento. Tem um nome em latim para isso, que eu não lembro agora. Para filhos de imigrantes em situação irregular. A decisão da Justiça entrará em vigor dentro de 30 dias. Como é que você enxerga isso aí também dentro desse quadro que você está falando de direita e esquerda? é terrível essa decisão. Ela mostra para mim uma grande vitória política do Trump no plano interno lá dos poderes dos Estados Unidos e um grande vacilo do judiciário norte-americano, talvez o início de um grande desmoronamento dos direitos da democracia norte-americana, né, da república. Né? Acho que quando a gente fala Estados Unidos, eu não vejo lá muita democracia, mas eu vejo a primeira grande república que nós tivemos na modernidade, nesse ponto, um grande avanço. E a garantia de direitos, que foi a característica da república que eles fundaram. Né? Isso estou vendo desmoronar. O que significa essa decisão do judiciário? Que se o imigrante o filho de imigrante que nasceu nos Estados Unidos, né, e que quiser ver reconhecida a sua cidadania, e vejam, isso é explícito, acho que é a 14ª emenda americana, é explícito na Constituição americana, está escrito na Constituição americana que quem nasce, é o jus solis que a gente chama no direito, quem nasce em solo americano é cidadão norte-americano. Isso impede que o executivo, que o poder de Estado exerça uma força arbitrária determinando quem é cidadão, quem não é. Foi um grande avanço humano isso na época, gente. A gente não tem ideia do que significou na época. Né? Os imperadores escolhiam quem era o súdito e quem não era. Né? A partir dali é a ordem jurídica que estabelece a norma, a lei, que civilizadamente estabelece claramente quem é cidadão e quem não é. Essa determinação da segunda corte, o que ele diz? Que o juiz não pode dar decisões com efeito, tem uns nomes em latim que é difícil a gente do direito deixar de usar, mas chama erga omni, ou seja, decisões que vão em favor de toda a comunidade, independentemente dos indivíduos terem impedido ao judiciário aquela proteção. Então, o que ela impediu foi isso. O juiz só pode dar uma ordem suspendendo a ordem executiva do Trump se o indivíduo for lá com um advogado e pedir uma ordem para suspender em relação a ele. Só que, veja, a boa parte desses filhos de imigrantes que nós estamos falando, que é gente pobre, que não tem dinheiro para contratar advogado, o custo de uma medida judicial nos Estados Unidos não é que nem no Brasil, o custo é imenso. Né? Ou seja, é praticamente destruir a proteção real dos direitos fundamentais da Constituição norte-americana para a sua cidadania.